E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é José Luiz Coy e esse é o segundo vídeo de mão na massa aqui do canal. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui na descrição ou então vai aparecer para vocês aqui uma sinalização. Esse é um vídeo de introdução ao React. Aqui a gente vai trabalhar com o React antes de usar o Webpack e antes de usar Create React App. A gente vai trabalhar com o React no browser. É um vídeo especialmente para quem tentou estudar o React e não entendeu porra nenhuma, nada. Para deixar todo mundo na mesma página, eu vou mostrar como a gente desenvolve uma página simples usando só HTML, JavaScript e CSS no browser. Quando a gente aprende a desenvolver o front-end da forma tradicional, a gente vem aqui, cria um novo arquivo, né, index.html, a gente cria, né, o nosso código, e aí, se a gente precisa colocar algum conteúdo, a gente coloca, sei lá, uma tag aqui, H1, título da minha página, por exemplo. Então, a gente tem aqui só HTML, então CSS, a gente faz referência para ele aqui. Então, eu tenho um arquivo, por exemplo, styles.css, salvei aqui. E lá no meu arquivo styles.css, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada CSS. E dentro dela eu vou criar aqui uma nova styles.css. Aí lá eu vou dizer que o meu H1, ele vai ter, só para questão didática, ele vai ter uma cor vermelha. Tá? Então, se eu vier agora aqui, colocar a referência correta, então é dentro do CSS /style. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de ver. Então, quando eu salvar aqui, perceba que agora o título da minha página está vermelho. Então, tradicionalmente é assim que a gente trabalha. E aí, se a gente quer uma coisa mais avançada, a gente coloca, sei lá, um botão aqui, botão, e aí nesse botão eu quero colocar um clique aqui. E quando você clicar nesse botão, ó, só para vocês verem na tela como é que tá ficando, quando eu quero que agora, quando eu clicar nesse botão, aconteça alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu crio um script JavaScript, então boto aqui script. E aí eu faço a chamada para um arquivo JS, vou botar aqui index.js, e aí nesse meu arquivo de scripts eu vou dizer que quando clicar no botão ele vai dar um alerta, só para questões didáticas mesmo e deixar todo mundo na mesma página. Vamos lá, criar uma nova página aqui, JS, e dentro dela eu vou criar um arquivo no meu file index.js. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar uma constante aqui, button é igual a document.query selector, então ele vai selecionar o meu botão. Então, agora eu estou apontando aqui para o meu botão e eu estou dizendo que agora aqui quando eu clicar no botão.onClick, eu vou fazer o seguinte, é uma função, né, que vai ficar escutando um evento, né, ele vai receber o evento click. Então agora quando ele clicar no botão eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um alert, quer dizer, clicou no botão, só para ficar certinho. Então agora o que acontece? Eu tenho uma chamada para um arquivo JavaScript, eu tenho uma chamada para um arquivo CSS, eu tenho tudo isso no meu HTML. Então se eu entrar agora no meu browser, quando eu clicar aqui, ele vai dizer, ó, tá aqui, ó, clicou no botão, ok. Se eu quisesse também usar uma biblioteca, a gente copiava, né, esses scripts, e vinha aqui, copiava, depois ia lá pro meu arquivo HTML, vinha aqui em cima e colava, e pronto, eu já podia usar o Bootstrap na minha página. Era mais ou menos assim que a gente desenvolvia. E agora a gente vai trabalhar realmente com o React, mas de uma forma diferente, ainda no browser, sem usar a ferramenta auxiliar como Webpack, Create React App, Next.js, Redux, nada disso. Vamos no básico, a gente vai trabalhar com o React direto no browser. Para trabalhar com o React, eu vou apagar todas essas chamadas de scripts aqui. Eu vou deixar só o meu HTML limpo novamente. E agora eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com o React é trazer os scripts do React. Se você entrar aqui na documentação do React, se você vier aqui em link, CDN Links, você vai ter exatamente dois scripts que você pode incluir na sua página. O primeiro script é o React propriamente dito e o segundo é o React DOM. O primeiro, se a gente entrar aqui nas referências da API, a gente dentro do React, eu vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre o Component, e a gente vai usar também o React DOM. O React DOM, ele basicamente é um cara que vai ser responsável por escrever as nossas, vamos dizer assim, a nossa aplicação na tela. E ele usa, para isso ele vai usar o método render. O método render, se eu clicar aqui, ele recebe três parâmetros. O primeiro é o elemento que eu quero escrever na tela, no caso a nossa aplicação, o container, que é a div que você vai inserir a sua aplicação, e um callback que é opcional, sempre que tiver esse colchete aqui significa que
esse parâmetro é opcional. Se você quiser que depois que ele renderizar ele faça alguma coisa, você adiciona mais um parâmetro. Então, isso dito, vamos copiar o código aqui da CDN. Vamos lá para o nosso HTML e vamos colocar aqui no começo do HTML a chamada tanto para o React. A gente tem aqui essa primeira linha, React, e a segunda linha como React DOM, tá? Então, beleza, a partir de agora a gente já pode começar a usar o React. Os browsers eles não costumam evoluir com a mesma velocidade que as especificações do JavaScript. E olha que as especificações do JavaScript não evoluem tão rápido assim. Para escrever o React usando o JavaScript novo, a gente vai precisar de uma ferramenta chamada Babel. Eu vou mostrar para vocês aqui. O que o Babel faz? Ele basicamente vai converter o nosso código em JavaScript mais novo, vamos dizer assim, em um JavaScript que todos os browsers entendam. Isso aqui é mais para garantir a compatibilidade da sua aplicação da forma geral. Então, por exemplo, antigamente a gente escrevia uma função assim, function soma, que recebe dois parâmetros, que é A e B, e eu return A mais B, certo? Então era assim que a gente escrevia antes. Hoje, com JavaScript novo, a gente usa um cara chamado arrow function. Então, que seria basicamente isso aqui. Eu vou lá, eu vou criar uma constante chamada soma, que ela vai ser igual a uma função. E aí, para eu chamar de arrow function, basta botar essa setinha aqui antes das chaves. E aí perceba que, ó, aqui ele escreveu basicamente a mesma coisa que eu tinha escrito antes. Ele está colocando dentro de uma variável soma a função que eu tinha escrito antes. Então, o que o Babel faz, ele traduz, vamos dizer assim, ele compila, né, ele traduz o código JavaScript mais novo para o código do JavaScript, vamos dizer assim, antigo, de forma que todos os browsers interpretem, ou seja, a gente mantém a compatibilidade dos browsers. Aqui eu poderia até tirar como eu estou retornando direto, poderia até tirar as chaves e deixar assim que, ó, perceba que ele vai continuar o mesmo código que estava antes. O mesmo vale se eu quiser criar qualquer outro código JavaScript usando o S6 ou uma versão mais nova. Então, para isso a gente vai precisar importar o Babel. Então eu vou incluir aqui o Babel, aqui no script do Babel, para ele passar a interpretar o meu JavaScript mais novo. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Agora, quando eu criar o meu script, o que eu vou fazer? Aqui, quando é JavaScript normal, a gente coloca assim, né? Script type text / JavaScript. E aí é a engine do JavaScript que vai começar a interpretar tudo que eu colocar aqui. Então, se eu colocar aqui const a igual a 1, por exemplo, é o JavaScript que está interpretando. Mas, para o nosso caso, a gente quer que quem interprete seja o Babel. Então, para que o Babel interprete o JavaScript, ao invés de botar text / script, eu vou botar text / Babel. Então, a partir de agora, tudo que tiver dentro da tag script, que tiver esse type text / Babel, é o Babel que vai fazer exatamente o que a gente estava fazendo aqui no browser, tá? Para a gente começar a usar o React, eu vou criar aqui uma constante chamada root element e eu vou apontar para o root, que é esse cara aqui. Então, a partir de agora, essa variável ela está apontando para essa tag. Então, seguindo mais um pouquinho, vou criar uma constante title e nela eu vou usar o React pela primeira vez. Eu vou usar o React para criar um elemento. Então, react.createElement. O createElement ele recebe 3 parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro é a tag, no caso aqui eu vou usar H1. O segundo parâmetro ele é a lista de atributos. Como não tem nenhum atributo, eu vou deixar como nulo. E o terceiro parâmetro ele é o conteúdo que vai estar dentro da tag, por assim dizer. Então, aqui a gente vai escrever só o título da página. Então, agora se eu vier aqui, se eu salvar
e mandar atualizar, o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu só criei o elemento, eu não mandei ele escrever ele na tela. Ó, lembra que a gente criou aqui, a gente importou o React e importou o React DOM. Tá aqui o React DOM. Então vamos usar o React DOM, e ele tem o método render, como eu tinha falado, e o método render ele recebe basicamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o elemento que eu quero escrever na tela, que no caso aqui a gente vai usar o title, e o segundo parâmetro é onde eu quero que esse elemento title seja inserido. Então eu vou escrever aqui root element, que no caso ele está apontando essa variável aqui que está apontando para o root. Então se eu salvar agora e mandar exibir no browser, ó, agora o browser está exibindo o título da página. Se eu quisesse escrever na tela, um menu, vamos lá, seria uma neve, dentro da neve eu teria um L, e dentro do L eu teria uma lista com 3 itens, por exemplo. Se eu quisesse escrever isso daqui, nesse formato aqui, como é que seria? Eu criaria aqui const menu é igual a react.createElement. Eu vou criar um elemento. Qual é a tag? O primeiro item é a tag, que é a neve. O segundo item é a lista de atributos, que eu não tenho nenhum. Ó, perceba que aqui eu estou escrevendo esse trecho aqui. Neve não tem nenhum atributo, então beleza, não vou colocar nada. E o terceiro atributo é o conteúdo. Qual é o conteúdo? É um novo elemento, que no caso aqui é o L. Então só para facilitar eu vou dar uma quebra de linha aqui nesse item. E beleza. Como eu faço para escrever um elemento React na tela? React.createElement, o L. O L é a mesma coisa. O L ele tem o que? Não tem nenhum atributo, então o segundo parâmetro, vou subir um pouquinho a tela, é nulo. E o terceiro parâmetro é o conteúdo que está dentro do L. Qual é o conteúdo que está dentro do L? É o primeiro LI. Então vamos lá. React.createElement. Aí qual é o parâmetro? A tag LI. O segundo parâmetro, ela também não tem nada. E aqui eu vou colocar, sei lá, home. E vou salvar. Agora eu vou mandar escrever, ao invés de mandar escrever title, eu vou mandar escrever menu, certo? Então, vou apagar aqui esse trecho de código só para não atrapalhar. Então, se eu for agora para o browser, ele está escrevendo lá o menu. À medida que esse código aqui fosse crescendo, a complexidade iria aumentar e aumentar e aumentar, e a manutenção disso daqui seria praticamente insustentável. Aí o que o pessoal do Facebook fez? Eles criaram o JSX. Então a gente passou a usar o JSX. Se eu for pro... O que é o JSX? Basicamente, se eu quisesse escrever aqui esse mesmo código, bastaria, ao invés de eu escrever dessa forma, eu escrevo já como se fosse um HTML normal. Vou dar um Ctrl V, só para facilitar aqui. E é isso. O nosso menu vai passar a funcionar se eu escrever aqui home, blog e login, por exemplo, e salvar. Se eu for lá no meu browser, tá lá home, blog, login. Ele já vai escrever automaticamente isso. Essa mágica acontece por causa do Babel. Lembra que a gente falou do Babel? Eu vou copiar esse trecho de código aqui, a const menu, e dar Ctrl C. Eu vou lá no browser agora, vou no Babel, vou apagar, vou escrever, dar Ctrl V, ó. Ele escreveu exatamente a mesma coisa que eu tinha escrito. Então o Babel, ele já pega esse formato aqui, que é o JSX, e converte para a gente automaticamente. Então com isso a gente dar manutenção nesse código aqui é muito mais fácil do que dar manutenção nesse código aqui. Esse trabalho de conversão, quem está fazendo por trás dos panos é o Babel. Então agora o que vai acontecer?
Eu tenho aqui o menu, eu tenho meu root element e eu posso até converter aqui o meu título para ser H1, título da página, barra H1. E se eu salvar e aqui embaixo, ao invés de eu mandar carregar na tela menu, eu mandar carregar o title, o que vai acontecer quando eu salvar, ele vai aparecer o título da página. Perceba que a gente já começou a trabalhar um pouco mais e começou a ficar um pouco mais interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse trecho de código aqui, vou dar um Ctrl X aqui, vou salvar ele, vou criar uma nova pasta chamada Components, e vou criar um componente chamado menu, menu.js. Eu vou usar JS, não vou usar JSX por enquanto. Mas perceba que a primeira letra é convenção, né? Por convenção, a primeira letra é a letra E maiúscula. Então aqui no meu componente menu, eu vou converter, tá, esse código JSX em um componente React. Primeira coisa, existem duas formas de eu escrever um componente em React. Eu posso escrever como função ou como classe. O menu, a princípio, eu vou usar ele como uma função. Para eu transformar isso daqui num componente React, basta eu colocar aqui, eu transformar numa função. A função vai receber props, já eu falo isso, e vai retornar esse JSX. Pronto, transformei esse trecho de código aqui em componente React. Então, parabéns, você acaba de ver um componente React da forma mais simples que você vai ver. Então vamos entrar aqui lá no index. Agora, se eu salvar e voltar para a página, está funcionando normal. Mas se eu vier aqui e substituir o title, deixa eu fechar aqui para ficar maior, o title por menu e salvar, ele já vai aparecer para mim que o conteúdo não existe, né? O conteúdo vai ser carregado ainda. Esse menu aqui não estava funcionando porque eu não tinha não tinha nenhuma referência a ele nesse arquivo index.html. O que eu fiz foi acrescentar essa referência aqui em cima. Mas perceba que mesmo salvando e deixando essa referência, ele continua não carregando. Por quê? Porque esse script aqui é um componente React e aí a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo e que a gente quer que o Babel interprete esse script e não o JavaScript. Então eu vou vir aqui, vou mandar escrever text /Babel, ele vai passar a escrever o nosso menu. Vamos ver como está aqui na tela. Ele, não carregou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está vindo aqui que a função não são válidas como um elemento React. O que está acontecendo? Agora que a gente transformou o menu em componente, a forma de chamar um componente no React não é assim. Ele passa, a forma que a gente tem de chamar um componente em React é assim. Menu vai passar a ser referenciado assim, como se fosse uma tag, entre aspas, uma tag HTML, sendo que é uma tag, que isso daqui é um componente. Então por isso que a gente coloca com a letra maiúscula, porque não existe tag HTML com letra maiúscula, e aí fica mais fácil da gente identificar que é um componente. Agora se eu salvar e for lá pro browser novamente, tá aqui, deixa eu fechar aqui, esse erro aqui é do servidor que eu estou usando para rodar, não é do React. Perceba que carregou o meu menu aqui, Nav, L, Home, Blog, Login. Se eu vier agora aqui, exatamente aqui, o que está aqui dentro é exatamente o que está nesse arquivo aqui. Com este menu, ele está recebendo aqui props, eu vou falar já disso. E aqui tem Nav, L ali. Agora vamos fazer a mesma coisa com o nosso título. Eu vou tirar ele daqui, eu vou colocar no arquivo separado. Salvei. A gente vai vir aqui dentro de component, vou criar um novo arquivo chamado title.js. Vou Ctrl V aqui, deixa eu fechar essa para ficar mais fácil. E aqui no title, fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Eu vou criar, ele vai receber props e vai retornar,
título da página. A partir de agora, se eu quiser usar ele na minha página, basta usar aqui, chamar title e fazer a referência a ele aqui em cima. Component new title. Se eu salvar agora aqui e for lá pro meu browser, tá aqui título da página, que é o que tem lá. Aqui perceba que eu comentei com vocês que eu ia falar depois desse props. Todo parâmetro que eu passar para um componente no React, ele vai estar dentro desse parâmetro props. Então, se eu receber, por exemplo, se eu vier aqui agora no index.html, onde eu estou chamando o title, eu passar aqui name igual a José, certo? O que vai acontecer? Vai chegar no meu componente como props.name José. Se eu passar last name no Akoi, por exemplo, aqui vai estar aqui, ó, last name vai chegar lá no meu componente como props.lastName. Então isso me permite fazer o seguinte: se eu entrar aqui em title agora, eu vou dar uma quebra de linha só para ficar mais fácil de quem está no celular visualizar, e vou aumentar um pouquinho. Vai acontecer o seguinte: aqui, se eu quiser agora eu posso colocar olá. Aí, quando eu coloco chaves dentro do JSX, tudo que tiver aqui dentro ele vai interpretar, né? Então, dentro de props eu estou recebendo name, né? Olá, props.name, espaço, chamar aqui de novo, props.lastName. Se eu salvar agora e for lá pro meu browser, vai estar lá, olá, José Koi, porque ele recebeu os dois parâmetros, José como name e Koi como last name. Se eu vier aqui mandar inspecionar, tá aqui no meu H1, olá, José Koi. Ele tá, o conteúdo tá lá como eu gostaria. Então, o que acontece? A gente começa a deixar essa brincadeira um pouquinho mais dinâmica, né? Então, eu criei um componente título que recebe nome e sobrenome, e eu vou mandar esse elemento título para o root element. Eu vou só evoluir mais um pouquinho antes de finalizar, que eu acho que cabe aqui, que acho que faltou a gente falar do tipo de componente como classe. Então eu vou criar aqui um novo componente chamado app new file app.js. Normalmente ele não estaria aqui não, mas eu vou criar aqui só para efeitos didáticos, para vocês verem que é um formato de componente. Então, um componente em React, ele funciona assim: eu vou criar uma classe chamada app, que é a minha aplicação. Posso até botar application, mas eu vou botar só app mesmo. E ela vai estender, extends o react.component. E aí, um componente em React que eu usando classe, ele precisa necessariamente ter um método chamado render. É nesse render que eu vou passar para frente o que eu quero que seja renderizado na tela. Então o meu return aqui vai ser o meu JSX, que eu vou criar já. Por enquanto eu vou botar só assim, H1, eu vou criar uma div aqui dentro, e aqui vai ficar o conteúdo do meu app, certo? Quando eu salvar aqui não vai acontecer nada, porque eu não estou incluindo esse arquivo lá no meu index. Então eu vou lá no meu index, da mesma forma que eu fiz com o component title, eu vou fazer com o meu app.js. E agora, ao invés de eu chamar o meu título, eu vou chamar aqui, vou dar um Ctrl X aqui, chamar de app aqui, certo? Então agora quando eu salvar e eu for pro browser, no browser tá isso daqui. Aqui vai ficar o conteúdo do meu app, porque ele tá pegando, eu vou voltar aqui, ele tá pegando daqui do meu componente criado com classe do React. Então
Aqui, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o componente título, eu vi que eu substituí, aqui vai ficar o conteúdo do meu app pelo meu título, passando o nome José e o último nome Coy. Se eu vier agora no browser, tá lá, olá José Coy, do mesmo jeito que estava antes, sendo que agora eu estou usando dentro da minha aplicação. Então logo aqui embaixo eu posso também fazer uma chamada por menu. Vou salvar aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui, ele carregou o título e carregou o menu. Então perceba que vai ficando muito mais interessante essa forma de, vamos dizer assim, componentizar as informações. Eu posso ir um pouco mais adiante. Eu posso vir aqui, digamos que eu vou fechar aqui o que tem. Eu vou criar aqui um arquivo de dados só para simular uma API, vamos dizer assim. Eu vou chamar de friends.js, esse arquivo. E aí nesse arquivo eu vou ter lá uma const friends igual. Eu já tenho esse objeto pronto, eu vou só colar aqui, tá? Mas basicamente o que tem nesse aqui, eu tenho uma lista, ó, começa com um array, uma lista com os personagens da série Friends. E aqui eu tenho o sexo de cada um, masculino, feminino. E para eu poder usar dentro do app, aqui no browser, por enquanto, eu vou precisar agora criar também, fazer a referência para o meu arquivo que eu acabei de criar, que é ./friends. Pronto, a partir de agora eu tenho essa variável aqui exposta para mim. Então tá dentro de friends. Eu vou lá na minha aplicação, eu vou entrar na minha aplicação e eu vou poder fazer o seguinte: eu vou fazer para cada friends, eu vou iterar friends, vou iterar sobre eles. Então para cada personagem, para cada friend, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o nome dele. Eu vou fazer o seguinte, não, isso daqui como é uma expressão, eu lembro que eu tinha comentado com vocês, tem que estar entre chaves. Então tudo que está aqui dentro das chaves ele vai interpretar como se fosse em JavaScript. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu vou pegar daquela minha lista de friends, eu vou iterar, para cada friend eu vou escrever o nome dele. Então vou escrever aqui, friend.name. E aí que eu vou criar um L antes. Então o que vai acontecer? Aqui eu estou criando um L e estou pegando para cada friend que tem lá na minha lista de friends, eu vou escrever esse li/li com o nome dele. Então vou fechar aqui o L só para não dar problema. Salvei. No que, calma aí, acho que deu o L, faltou o L. Salvei, beleza. Agora sim tá, olá José Coy, deixa eu só fechar aqui. E tá aqui o nome dos componentes, Joey, Ross, Mônica, Rachel e Phoebe. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o código, né? Aqui eu tinha estava escrito friend e o nome correto estava escrito friends e o nome do arquivo estava friend. Eu só corrigi o nome do arquivo e voltou a funcionar. Sendo que aqui, se você vier dentro da aplicação, esse nome, esse friends aqui, ele tá vazando na verdade, né, de fora. Eu quero receber essa lista aqui como propriedade. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou dizer que, olha, eu quero que quando é função eu colocar ali só props.friends. E aí o friends que eu passar como propriedade é receber. Sendo que eu estou na classe. Dentro de uma classe, eu faço referência para ela mesma. Então eu tenho que botar o this.props.friends. Então, se eu receber como propriedade friends, ele vai pegar o valor que vier nessa propriedade e vai iterar sobre ele. Se eu salvar agora, ele vai dar, e ir para o browser, ele vai dar um erro, porque ele não pôde ler a propriedade, executar, né, na verdade, o map de undefined. Por quê? Porque eu aqui antes eu estava pegando friends vazado, vamos dizer assim, como variável global.
Agora, aqui no meu... Agora na minha aplicação eu estou especificando, olha, eu quero receber como propriedade friends. Então eu preciso vir aqui agora, aqui no index, onde tem app, eu vou precisar passar friends igual a friends. Aqui é que acontece, estou dizendo que a propriedade friends, que eu estou mandando para o componente app, tem o valor friends, que é o valor dessa variável aqui. Então vou botar aqui só para ficar mais fácil, botar data, só para a gente não ficar usando o mesmo nome. Vou botar aqui friends data. Friends data. Salvei o index aqui. Friends vai receber friends data. Então agora quando eu for lá no browser, tá lá. Eu vou voltar agora aqui para minha aplicação. Na minha aplicação eu vou apagar esse menu aqui que está só atrapalhando a visualização. Foi só para fins didáticos mesmo. Ó, eu vou voltar lá. Ó, olá José, Joey, Chandler, Ross, Rachel, Mônica, enfim. Sendo que eu vejo aqui uma oportunidade de transformar essa lista aqui de friends num componente também. Vamos transformar? Se eu ver aqui, der um Ctrl X, vou dar um Ctrl X aqui, salvei, vou olhar no browser, não tem nada, eu vou criar mais um componente aqui chamado friends, new file friends.js, e nele eu vou retornar isso daqui, né? Então eu vou criar uma class friends extends react.component, e dentro dele eu vou ter um render e ele vai retornar ele vai retornar aquela lista que eu tinha antes lá no meu app. Vamos ver, tá dando um erro aqui, deixa eu ver o que tá faltando. Abre e fecha, props. Tá. Aqui. Tinha esquecido de colocar o render. Então vamos lá. Só corrigindo aqui a indentação. Esse aqui fecha aqui. Esse aqui não tem. Beleza. Agora eu tenho um componente friends que recebe como propriedade friends e itera e retorna o valor. Então agora eu vou vir aqui, eu vou fazer a referência para ele aqui no index.html. Eu vou fazer a referência ao componente friends. Então vou vir aqui components barra friends, salvar. E aí agora eu posso usar ele dentro do meu app. Então aqui agora eu vou fazer friends, e aí eu vou passar aqui para dentro friends, a lista de friends, né? Eu vou passar a propriedade this.props.friends, né? Que é o que eu estou recebendo. Então perceba que aqui, ó, eu estou passando friends como propriedade, estou recebendo ele aqui como propriedade e estou passando novamente lá para dentro de friends. Então aí aqui eu recebo a lista e intero sobre ela. Então se eu salvar agora e for para o meu browser, vamos ver, está dando um erro. Vou inspecionar aqui o erro. Não pôde ler a propriedade map de undefined. Então vamos ver de novo o que está acontecendo no nosso código. Vamos lá, this friends.props.friends. Eu estou recebendo friends como propriedade nesse componente aqui. Vamos ver como está no nosso app friends. Eu estou passando friends, a variável tem essa. Então se eu for no meu browser agora, tá lá todo mundo. Sendo que agora, não sei se vocês viram aqui, se eu inspecionar, aqui apareceu no console um erro, um warning na verdade. Ele diz para mim que cada
cada filho numa lista, ou seja, cada item de uma lista deve ter uma propriedade key que seja única. Então aqui eu vou fazer o seguinte, isso acontece para que o React ele tenha um controle maior do que é cada item, ou seja, do que é cada lista, para depois a gente poder atualizar, enfim. Vou voltar aqui para o nosso código, e aqui, para corrigir esse erro, o que ele está dizendo é que, só facilitar, vou dar uma quebra de linha aqui, no map, isso daqui é uma função, vou deixar a função separada, é uma função friend, no map, a função, o primeiro parâmetro é o dado, né, é o item, e o segundo parâmetro é o índice dele. Então vou botar aqui o index. Então se é um array, o primeiro item vai ser 0, o segundo vai ser 1, o terceiro vai ser 2, e assim vai. Então ele diz que o item tem que ter uma propriedade chamada key. Então vou botar aqui key igual a index. Então agora todos eles vão ter um key único, uma chave única, ou uma propriedade key única. Se eu salvar aqui agora e for para o browser, mandar inspecionar, ó, não está mais aparecendo aquele erro do key. Aqui em Friends eu posso querer retornar a lista de acordo com o sexo. Eu estou retornando por enquanto só o nome, né? Então posso criar aqui um método Friends by Gender, certo? Ele recebe o sexo, né, gender, e ele vai retornar a mesma lista. Então vou pegar this.props.friends, que é a listagem completa, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um filtro nela, filter, e aí para cada item da lista, né, item, eu vou retornar o seguinte, eu vou fazer o seguinte, se o item atual, né, o item ponto gender, ou seja, o friend atual ponto gender foi igual ao gender que eu passei como parâmetro, que está aqui, eu vou retornar ele, return item, ou seja, o que está fazendo aqui eu só vou retornar se eu tiver o elemento com o sexo que eu informei. Então aqui embaixo, lá embaixo agora, ao invés de eu usar o this props friends, eu vou chamar direto a minha função que está lá em cima, que é friends by gender, que lá sim vai estar o this.props.friends. Então eu quero o resultado dessa função com sexo feminino, por exemplo, e aí sim eu vou iterar. Então eu vou precisar fazer referência para como ele está nessa classe, né? Então this.friendsByGender, e aqui eu vou retornar, né, na verdade, return isso daqui. Então o retorno dessa função, eu estou passando aqui na mão, se eu entrar aqui no browser, vai estar lá Mônica, Rachel, Phoebe, da mesma forma que se eu mudar aqui o F para M, salvar, e for lá pro meu browser, tá lá os homens. Mas não é a forma correta, né? Aqui, o ideal é que eu tenha, ao invés de ser aqui direto, eu receber isso como propriedade. Então seria this.props.gender. Então, quando eu mandar no meu app, quando eu chamar friends, eu posso fazer o seguinte, eu estou passando a lista e eu vou retornar gender, e eu quero a primeira lista das mulheres, e agora eu quero também, chamando ele de novo, agora eu vou passar a lista dos homens. E aí eu posso botar um título aqui, friends mulheres. Estou usando aqui só o name, last name, só para facilitar, mas isso daqui seriam outras propriedades, tá? E aqui, friends, homens. Quando eu salvar aqui, agora quando eu olho lá no browser, tá lá. Olá, friends mulheres, Mônica. Olá, friends homens, Joey, Chandler e Ross. Perceba que, conforme essa aplicação fosse crescendo, a gente ia começar a ter problemas graves de manutenção de código. Porque toda vez que eu mexesse num componente ou criasse um componente novo, eu tinha que lembrar de
colocar ele no topo da página, a referência dele, colocar o script lá falando que é o Babel que é para interpretar. Se eu mudasse, por algum motivo, eu precisasse mudar o nome de um componente, eu teria que sair catando onde é que ele estava, onde é que estava sendo referenciado. Enfim, o gerenciamento manual desse fluxo de trabalho é muito custoso. Então, por isso que com o avançado Node, com o JavaScript indo para o back-end e a quantidade de ferramentas disponíveis no Node, foi natural a migração, no caso dessa forma de pensar, para nova forma de pensar, vamos dizer assim, que é usando o Node como vamos dizer assim, uma ferramenta para gerar o script final. Então hoje o que a gente faz é o seguinte: a gente trabalha nos scripts, nos componentes, nos scripts da nossa aplicação, isso usando um back-end no Node. E no final, o Webpack pega tudo e gera um arquivo JavaScript. E esse um arquivo é o que vai ser inserido na página HTML. Então, ele gerencia isso para a gente. Enfim, esse é o próximo passo. Eu vou deixar um link na descrição com vários artigos e documentação que vocês podem ler, que eu acho que agora que você já entendeu por que a gente precisa dessas outras ferramentas e como a gente chegou na necessidade de precisar dessas ferramentas, eu acho que fica mais fácil de aceitar um Create React App, um Next.js e de uma forma mais simples. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o dislike. Se você se interessa por desenvolvimento front-end de qualquer, não necessariamente React, mas outras bibliotecas também, se inscreve no canal. Vamos discutir, vamos bater papo, vamos conversar. Eu fiz esse canal para isso, para conhecer pessoas e para, de alguma forma, tentar ajudar quem está começando nesse mundo do front-end. Próxima semana tem mais um vídeo e eu espero vocês lá. Valeu!